Fala aí pessoal conectado comigo aqui no Matemática Livre, eu sou o professor Israel Pinheiro e hoje eu vou trazer um vídeo de uma curiosidade bem interessante. Alguns alunos me perguntam e eu vou trazer para vocês rapidinho porque é muito legal a gente ver como há 2.200 anos atrás mais ou menos, Eratóstenes conseguiu calcular o comprimento da Terra usando o mais básico da matemática e da geometria, tá? Acompanha comigo que é muito tranquilo, é muito rápido e é bem simples. E de uma vez só ele matou duas charadas. Ele deu a aproximação do comprimento da Terra e ele percebeu que a Terra era curva. Olha só. Primeira coisa que ele fez foi o seguinte. Ele esticou um poste numa cidade chamada Siena. E nesse momento que ele esticou esse poste aqui, que ele colocou esse poste, ele percebeu que o poste não tinha sombra. Ou seja, o raio solar batia aqui totalmente perpendicular. Beleza? Em outra cidade que ficava a 800 quilômetros de distância, chamada Alexandria, tinha os brotherzinhos dele lá, e lá detectou que o poste tinha sombra. Então em Siena não tinha sombra, em Alexandria o sol batia e fazia uma sombra. Então aqui, pelo fato de aqui não ter sombra e aqui ter sombra, ele já detectou que a Terra era curva. Porque se a Terra não fosse curva, em qualquer lugar não teria sombra naquele horário. Feito isso, o que ele percebeu? Primeiro, se ele esticasse esse poste, se ele fosse esticando, uma hora ou outra, esses postes iam se esticar, iam se encontrar no centro da Terra. Beleza? Se ele esticasse aqui esses dois postes, obviamente, uma hora ou outra eles iam se encontrar no centro da Terra. E aí ele fez o seguinte, pessoal, aqui é geometria básica, olha só. Se eu esticar aqui os raios solares, esse ângulo aqui, seria o mesmo ângulo formado pelo encontro dos postes lá no centro da Terra. E esse ângulo, com geometria básica, ele conseguiu calcular que era um ângulo aproximado de 7 graus, beleza? Então ele falou, cara, esses postes, se prolongados, eles formam 7 graus, beleza? Show de bola! A distância entre as cidades é de 80 quilômetros, beleza? Como em um círculo a volta completa tem 360 graus, ele falou, caramba, 360 graus é a volta completa. Eu sei que em 7 graus eu tenho 800 quilômetros. Se você dividir 360 por 7, você vai chegar em um valor aproximado de 50. Ou seja, a Terra completa teria 50 pedacinhos iguais a esse. Beleza? Que pedacinho é esse? É um pedacinho de 800 quilômetros. Então ele fez o seguinte, ó, a volta completa são 50 pedaços de 800 quilômetros, ou seja, 50 vezes 800. E aí ele fez aqui uma multiplicação bem rapidinha e chegou ao valor aproximado de 40 mil quilômetros. Então, o comprimento da Terra todo, de acordo com esse cálculo que ele fez com a geometria básica, com a matemática básica, era que a Terra teria o comprimento aí de 40 mil quilômetros. E esse valor é muito próximo do valor que hoje é considerado o valor real, tá? E aí foi tudo calculando usando geometria e matemática básica, e isso aqui é fantástico porque mostra que basta ter criatividade, você não precisa ter tecnologia. O cara não tinha Wi-Fi, não tinha celular, não tinha nada disso. Ele tinha vontade, tinha criatividade e tinha matemática básica do lado dele, beleza? Só com essa noçãozinha de ângulos. Muito bacana. Se vocês tiverem gostado, deixa um joinha, deixa um comentário aí para eu ver que outras curiosidades vocês querem que eu traga aqui para o canal. Um abração!